Bom, vamos lá, boa noite. Mais uma quarta-feira maravilhosa concedida por Deus, mais uma noite em que estaremos falando aí sobre Apocalipse 17, 1 a 18. Nesta passagem de Apocalipse 17, nós temos aí três quadros muito interessantes. O primeiro faz uma descrição da grande meretriz. O segundo descreve a besta. E o terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Versículo 1 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. 2. Com o qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Bom, nós temos aqui então uma apresentação da Babilônia Grande, cerca de 713 anos antes de Cristo. O profeta Naum chegou a chamá-la de graciosa meretriz. Naum 3,4. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. De uma maneira bem similar e por razões também idênticas, um profeta aplica o mesmo termo vergonhoso à cidade de Tiro, predizendo sua ruína. Isaías 23:15, que diz assim: Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Jerusalém, agora de cidade santa e fiel, converteu-se em prostituta, segundo também o lamento de Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Vamos dar uma olhadinha também no que fala Ezequiel 16:16. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos pintados de diversas cores e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. Bem, profeticamente falando, esse sistema misterioso representa um novo paganismo aqui do tempo do anticristo, e especialmente o culto dele e as suas várias formas de expressões. Primásio, um antigo comentarista latino, ele afirma que Roma transformou-se numa prostituta, porque abandonou o seu Criador e se prostituiu com demônios. Bem, por trás aí desta interpretação, deve ler-se que quando abandonamos a Deus, quando a gente vira as costas para Ele e damos a outro lugar de primazia que lhe corresponde em nossas vidas, não se trata tão somente de um pecado contra a lei, mas sim de um pecado contra o amor. É infidelidade, possivelmente podemos dizer até mesmo traição. A outra ideia também nesse simbolismo, ele sugere que Roma é chamada a grande prostituta porque é uma atração rumo à imoralidade e à impiedade. O pecado da prostituta não é só que ela mesmo peque, mas sim deliberadamente convida, seduz e atrai outros ao pecado. Deus nunca perdoará a falta do indivíduo, a nação que facilita o pecado aos outros, ou que seduz outros ao pecado. A convicção que respalda esta passagem é que as nações participaram nas idolatrias, nos vícios de Roma, porque ela os ensinou a pecar
e que é por isso que sua condenação é tão absoluta e completa. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher e a besta aqui simbolizam 2 poderes, o poder religioso e o poder político. O fato de que ela esteja aí assentada sobre a besta mostra que a forma que a grande prostituta domina as nações religiosamente, assim como a besta sobre a qual ela cavalga faz isso politicamente. Isso também revela a sua influência e, ao menos aparentemente, parece controlar e até dirigir a besta. Por sua vez, a mulher é sustentada pela besta. O presente texto aqui nos mostra o primeiro poder religioso a cavalgar sobre o segundo poder, o político. Versículo 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Bom, a Babilônia ela não age sozinha. Ela se assenta sobre a besta que surge do mar, ela está aliada ao anticristo, ao governo anticristão. Por quê? Bem, porque quando ela não consegue aliciar pela sedução, ela abafa pela opressão do braço forte, do governo anticristão, através de leis deturpadas e corrompidas pelos poderes das trevas. O problema é que quando nós falamos em trevas, nós não estamos falando apenas da falta de luz natural, nós estamos aí falando de algo mais sério, que é a falta da luz divina nos corações dos homens. E essa Babilônia, ela é sutil. Veja que a ação é tão sutil que, de forma simbólica, João só percebeu a desgraça quando foi levado no Espírito para um deserto. Então, isso significa que é na solidão, no isolamento, em meio ao sofrimento, que a igreja percebe os caminhos maus deste mundo. A Babilônia não se apresenta de qualquer jeito. Ela está vestida de azul e vermelho. Ela é bem sofisticada. No mundo antigo, por causa do alto custo, somente ricos poderiam usar roupas destas cores e estilos. A Babilônia também está adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Ela é rica, ela esbanja sedução, glamour. A Babilônia é enganosa. Na mão, ela traz um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Ouro por fora. Então vejamos, o que isso significa? O que a Babilônia oferece, o que ela promete, é bonito, é sofisticado, é caro, sedutor. Porém, o seu conteúdo é tão repugnante quanto pecaminoso. É repugnante, é pecaminoso, é destruidor, é devastador. Essa Babilônia, portanto, além de poderosa, ela é perspicaz. E tem muito mais. Ela é muito, muito, muito perigosa. Ela é perigosa porque a gente é tentado a julgar apenas pelo que vemos, pela primeira impressão.
Dessa forma, se agirmos assim, ela nos seduziria. Ela, porém, não pode ser avaliada apenas pela sua aparência. A Babilônia apresenta ser uma coisa, mas no fundo ela é outra muito mais perigosa. Por isso, ela deve ser examinada à luz da palavra que sai da boca de Deus. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Bom, vamos lá. Nimrod, o poderoso caçador de almas em oposição à face do Senhor nosso Deus, ele foi o primeiro imperador, fundou o primeiro governo e, além de ser caçador, começou a ser poderoso na terra. Uma das coisas que Nimrod caçava e tinha grande poder e influência era sobre o coração das pessoas. E isso o tornou muito perigoso. Muito perigoso. Porque a partir do momento que ele conseguiu conquistar o coração das pessoas, conquistar o coração dos homens da época, ele começou a distanciar essas pessoas do seu Criador. Ele começou a fazer tudo aquilo que Deus não queria. Uma coisa simples. Deus falou para que o homem crescesse, multiplicasse e aí enchesse a terra. Nimrod, após o dilúvio, ele vai lá, procura criar uma torre, fala que todo mundo deve ficar junto para que Deus não os espalhe pela terra. Aí Deus vem e mistura as línguas e traz aquela confusão de línguas. Então, de uma parte que parece ser uma maldição, foi uma bênção. Porque este povo teve que sair um de perto do outro e começar a espalhar-se pela terra, para que se cumprisse a palavra de Deus. A esposa desse cidadão, deste monarca, ela chamava-se Semiramis, figura bastante conhecida na história secular, uma prostituta. Quando Nimrod foi assassinado, ela assumiu a posição de imperatriz do governo. Para que ela se mantesse no poder, ela cria um mito ao redor da figura de seu falecido marido Nimrod. E atribui a ele o nome de Zoroastrita, que quer dizer a semente da mulher. A partir deste princípio, tudo que está ligado direta ou indiretamente com a cidade de Babilônia é sempre representada por uma figura feminina. Nos dias do anticristo, esse grande poder político religioso estará ainda mais reforçado, estará ainda mais acentuado e acrescentará todas as suas maldades anteriores. Ela é a única responsável, direta ou indiretamente, pelo sangue derramado das testemunhas do Senhor, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então aí encontramos a razão de ela agora se encontrar embriagada. As testemunhas a que João se alude, com certeza, originalmente, eram os cristãos que sofreram lá no tempo dele, no primeiro século da igreja cristã. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Babilônia, ela representa um novo sistema a se levantar nos últimos dias. A cidade de Babilônia nasceu quando Nimrod, cujo nome significa nós nos revoltaremos ou rebelde, edificou a cidade lá na planície de Sinear, com o objetivo de construir seu império. Está lá em Gênesis 10, 8 a 10. Assim, Babilônia se torna a primeira potência mundial.
Nos versículos 9 e 12 deste capítulo, o anjo celestial faz a interpretação para o apóstolo dizendo: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Isso significa, segundo o que se depreende aí da visão de Daniel 7:24, que durante o período da grande tribulação se levantarão 10 reis dentro dos limites do antigo Império Romano. São eles as 10 pontas que João contempla na cabeça da besta que subiu do mar, lá em Apocalipse 3:1. Eles serão 10 agentes de Satanás, 10 agentes do adversário do povo de Deus, que ajudarão ao anticristo em sua política tão sombria pela conquista do mundo. Alguns deles receberão poder apenas por 1 hora, depois cairão, e só 7 permanecerão. Daniel 7, 8 e 9 nos diz assim: a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Irmãos, desculpem aí, eu disse Daniel 7, 8, 9, né? Não. É Apocalipse, né? Continuamos em Apocalipse 17, 8 e 9. Tá? Bom, a besta tem algumas características distintivas. A besta não era. A besta era, não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é porque esses impérios caíram. Está para emergir, porque antes da segunda vinda, o anticristo se levantará para caminhar para a destruição. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. Ao mesmo tempo em que João descreve tanto o anticristo, como a meretriz, como a Roma. A Roma imperial era a expressão do governo anticristão, que age com sedução e violência. Mas João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis, ou 7 reinos mundiais anticristãos. São eles: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano, reino do anticristo. 5 reinos caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, terá que durar pouco. Os 5 primeiros impérios já caíram. Agora João vê o Império Romano. Mas o reino do anticristo escatológico ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco. Alguns reformadores entenderam que essa 7ª cabeça é o papado romano. Os 10 chifres são 10 reis. Esses reis são um símbolo de todos os reinos do mundo que darão suporte para o levantamento do anticristo, para se levantar contra o Cristo e sua igreja. Versículos 10 e 11. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7, e vai à perdição. Bom sempre notar isso, tá? A justiça de Deus, o juízo de Deus já está definido. Bom, vamos lá. 7 reis, 5 já caíram. Isso aponta para 5 sistemas de governo que governaram esse império. O ponto de partida aí deve ter como base a fundação da realeza, que se deu em 754 ou 750 anos antes de Cristo. Através da história, o Império Romano, em seu apogeu, em sua glória,
Ele teve aí 5 dinastias maravilhosas, formidáveis, que sucessivamente governaram este império, de 754 a.C. a 455 depois de Cristo. Reis. Bom, aí compreende a dinastia dos 7 primeiros reis. Rômulo, Numa, Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquino Prisco, Sérgio Túlio e Tarquino, o Soberbo. E isso foi de 754 a 510 a.C. O Senado. A realeza ela foi abolida e o governo foi então conferido a 2 cônsules, continuando assim o governo sobre a regência do Senado, de 510 a.C. até 300 a.C. A República. Depois de 300 a.C., o Senado ele foi abolido e é estabelecida a República Romana, que foi de 300 até 48 anos antes de Cristo. O Triunvirato. Esse era um governo formado por 3 homens, composto dos seguintes imperadores: Júlio César, Pompeu e Crasso. Foi de 58 a 44 a.C. Tribunais militares, composto por Lépido, Antônio e Oitavo, que durou de 44 a 31 a.C. Estas 5 dinastias já caíram, afirma a palavra de Deus. Existem outras também possíveis interpretações, como veremos. De 7 imperadores romanos, 5 caíram, podendo significar também aí o caíram, morte violenta, antes dos dias de João. Os 5 são geralmente relacionados como Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. O 6º, segundo essa interpretação que reinava enquanto João ainda escrevia Apocalipse, era Domiciano. Os 5 reinos que já caíram seriam o Egito, a Síria, a Babilônia, o Medo-Persa e a Grécia. E o 6º seria o Império Romano. O existe. Aí refere-se ao 6º sistema de governo imperial, com 7 dinastias, começando com o 8º, 31 anos antes de Cristo, até Rômulo Augusto, que reinou de 435 a 455 depois de Cristo. Data em que Odoacro, rei dos Érulos, ele apoderou-se de Roma, terminando assim o império. Outra ainda não é vindo. O contexto demonstrativo diz: e quando vier, convém que dure um pouco. Bom, isso daí aponta diretamente para a figura do anticristo. Ele será o anticristo o 8º, e é dos 7, isso é, ele dará forma à 7ª dinastia, começado por Honório, em 395 a 455 depois de Cristo. Assim o reino será o 7º, mas o anticristo será o 8º. Embora a besta seja distinta em caráter e obra, entretanto, continuará essa forma de reino da 7ª cabeça, de Apocalipse 13:3. Vamos continuar a leitura. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento,
e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A Babilônia e a besta, meus queridos, são muito, muito, muito perigosas. A besta vai e vem até que se estabeleça com um poder no final. Poderes e religiões de todo o mundo, de todas as esferas, serão aglutinados em seu favor. Haverá até uma rejeição da Babilônia por parte da besta, porque o pecado ele é autodestrutivo. Seria uma espécie de religião anticristã nos fins dos tempos? Com falsa aparência de piedade? Parece que sim, mas essa Babilônia ela vai ser desmascarada. Poder, perspicácia e perigo. Mas que é essa Babilônia? Bom, essa Babilônia é tudo aquilo que fascina, que tenta, que seduz, que entorpece e arrasta as pessoas para longe do culto a Cristo. Dessa forma pode ser qualquer coisa, boa ou ruim em si mesma. Religião, bens, prazeres, poderes, privilégios, coisas lícitas ou ilícitas deste mundo. João, em sua primeira carta,